Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípedes. Então hoje a gente vai entrar aqui com o nosso plano de estudo, né? Distribuído aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, da língua portuguesa para os segundos anos do ensino médio. Tá certo, galera? Então a gente vai ver aí qual que é a proposta, né? Aqui do nosso PET aí para o pessoal da escola, tá certo, galerinha? Aí nós vamos entrar aqui na semana 1. Qual que é o eixo temático que a gente vai ver? Compreensão e produção de textos, tá certo? Olha só, tema e tópico que a gente vai estar utilizando aqui é o contexto de produção, circulação e recepção de texto. É quando você lê, quando você observa se você compreendeu o texto, se você retirou realmente o que estava no texto e praticou isso, ou seja, a sua mente conseguiu entender o que estava sendo produzido, tá bom, pessoal? Então vamos seguindo aqui. O tema que nós vamos ver é um gênero textual. Qual que é? É o relato. Tá certo, galera? Professor, o que é o relato? Galera, o relato, ele vem muito do lado pessoal, ele é um gênero textual, tá bom? No qual o quê? Ele vai narrar uma ação, um evento, um acontecimento, a sua vida ali do cotidiano, tá bom, galera? Ele é o que também, pessoal? Ele é um texto oral escrito sempre na primeira pessoa e o tempo verbal disso aqui vai ser qual? É um tempo verbal no passado, tá bom? Ele é no passado. E aqui a gente também está vendo que as explicações estão bem evidentes aqui. Os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa e no passado. Então você tem que fixar isso aqui, tá certo? Outra coisa muito interessante que ele é repleto de descrições, aquelas impressões subjetivas. Subjetivo é muito seu, tá? Vem muito da sua particularidade. Vamos pegar essa última parte aqui para que vocês possam entender. Olha lá. É comum ainda que os relatos pessoais tenham um tema. Tema. Você vai pegar um conglomerado que está sendo explicado para você e ali você vai praticamente definir o que está sendo dito para você, que é o tema, né? Por exemplo, férias, passeio, que amei, odiei, festa de aniversário, entre outros tantos, tá certo, galerinha? O tema do relato pessoal quer dizer sobre qual assunto bem relativo, né, à vida do autor ele está retratando aqui, ou ele está tratando com vocês, tá certo? Então, pessoal, dito isso, nós vamos para as nossas atividades. Aqui, galera, tem um texto, né? Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Olha que é uma pessoa que está falando alguma coisa que ocorreu num determinado país, entendeu? E ela já começa aqui com a primeira pessoa, olha só, já deu uma característica aqui, né? Quando eu era pequena, esse quando não remete ao tempo do passado. Olha o verbo aqui no passado, ó. Achava, o verbo achar, né? Que meu país era o melhor do mundo. E aí ela vai contextualizar para você e vai fazer um relato, tá, dos acontecimentos que a impuseram, tá, que deixaram com que ela, vamos ver o título aqui, ó, deixasse qual país? A Coreia do Norte. Tá bom? Então, muita coisa aconteceu. Algo que a deixou assim temerosa de ficar na sua região e que daí ela teve que fugir. Concorda comigo? Ela teve que fugir. Então, isso aqui é muito interessante. Então, você vai fazer a leitura do texto, tá bom? Vai fazer uma leitura do texto. E o texto, ele tem as suas particularidades, suas peculiaridades aqui, dizendo que ela gostaria de fugir. Por quê? Qual que é a necessidade de você deixar um local? Seria porque eu estou insatisfeito? Né? Seria porque eu não gosto daquele local? Então, o texto ele traz essa condição para você. Então, relato, você vai fazer a leitura desse texto todinho, tá? Faça a sua leitura, você tem o PET, você já deve ter baixado aí para o seu, o seu telefone, ou o seu notebook, ou o seu desktop,
tá bom? E aí ela vem fazendo um relato sobre os acontecimentos. Que é interessante, se você pegou lá no início, ela já começa com a primeira pessoa, né? Vem dizendo quando era pequena. Mas olha essa parte final aqui, que coisa interessante, ó. Olha bem essa parte final. E aqui na parte final, ela, ela praticamente fecha tudo, né? Porque ela diz o seguinte: na China era difícil viver sendo uma jovem garota sem minha família. E não fazia ideia de como seria a vida como uma refugiada norte-coreana. Então ela, refugiada de qual região? Lá da Coreia do Norte. Continuando, mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, é também muito perigoso, já que refugiados norte-coreanos são considerados, na China, como imigrantes ilegais. Então existe aqui um problema sério que ela está fazendo a sua narrativa, tá bom? Por isso eu vivia constantemente com medo de que minha identidade fosse descoberta e de que eu fosse repatriada e tivesse um destino terrível de volta à Coreia do Norte. Então lembre-se que eu fiz aqui uma pré-leitura, começando lá aqui no início, né, quando ela era pequena, achava que o meu país era muito melhor. Aí depois houve um processo de amadurecimento, tá? E aí ela começou a descobrir outras coisas. Por quê? Porque tudo começou na escola. Passamos muito tempo estudando a história. Observa para você ver alguns detalhes de Kim, quem que é o cara aqui? Ah, o presidente lá, Kim Il-sung. Mas nunca ouvimos falar muito do mundo lá fora, exceto os Estados Unidos da Coreia do Sul, tá? E o Japão eram inimigos. Você percebe que era colocado na cabeça dela que o mundo lá fora era perigoso. O mundo lá fora trazia algo que poderia prejudicá-la dentro do país que ela vivia. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, galera? É isso que vocês têm que se atentar, tá bom? Bom, retomando aqui, pessoal, o que você, fazendo análise, vamos voltar aqui, fazendo análise do título, aqui, ó, você fazendo análise da parte final e fazendo análise do título, vamos lá, aqui, ó, o título, tá? E principalmente essa palavra aqui, sobrevivente, você vê o seguinte: o que significa isso? O tema em si, para essa primeira questão aqui, ó, vamos lá, ele indica o que para você? Então você vai discorrer aqui, nós temos 1, 2, 3, acho que 3 linhas dá para você fazer. Você pode dizer assim, ó, o tema do relato pessoal é a fuga da Coreia do Norte. Aí você vem discorrendo para tanto a narradora personagem relata situações, pronto, já estou dando quase que a resposta aqui para vocês, tá? Já estou dando quase a resposta. E observa bem essa última parte que eu passei aqui, ó, tá? Porque essa parte aqui também ela vai ser importante para você poder fechar esse contexto da questão número 1, tá bom? Da questão número 1. Tranquilo? Aqui já está falando, né? A narradora, personagem do texto, utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Aqui é importante, né? Quando você fala a primeira pessoa, pô, você quer falar de você quer dizer dos seus acontecimentos, você quer falar sobre tudo de positivo ou de negativo que aconteceu. E aí ele fala aqui, ó, descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Qual que é a importância dele para o relato pessoal? Que ele conta uma história dos acontecimentos vividos. Olha lá. A narradora, ela utiliza a primeira pessoa de uma forma bem singular, né? Pois ela está narrando o quê? As experiências do seu refúgio, tá? O olhar dela. Olha, já estou dando quase que a resposta aqui da número 2 para vocês. Tudo bem? Então, essa questão 2, ela está bem explícita aqui com o que você vai fazer. Tranquilo? Então, vamos lá para a questão número 3. Vamos lá, número 3. Aqui, galera, na número 3, olha lá. Indique qual das alternativas seguintes
apresenta uma característica. Cara, então marca bem, você está fazendo o Enem. Ele já está pedindo aqui, ó, uma característica do gênero relato pessoal. Qual que seriam das características do gênero do relato pessoal? Qual que seria? Vamos pegar aqui? Vamos lá, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos subir. Aí você tem essa resposta, ela está onde, hein, professor? Cara, está lá em cima. Se você pegar aqui, ó, uma das características, ó, isso aqui é uma característica, ó, os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa e no passado. Gostei, professor, gostei. Olha só. Então, nós vamos descer aqui de novo, vamos lá. Ixi, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Número 3. Então, veja bem, se ele já está falando, já disse lá a característica para você, qual que seria aqui? Letra A, verbos no tempo presente, não está falando com relação ao tempo, lembra que a narrativa está sempre lá para trás. Uso da primeira pessoa no plural, e aí, será que é plural mesmo? Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado, ixi, o que será, hein? Falta completa de adjetivação. Não, negócio de adjetivação aqui, veja bem que você pode colocar as adjetivações, né? Qual dessas que você vai marcar? Professor, já deu a resposta aqui para nós, hein? Praticamente, né? Então, vamos lá agora para number 4, né? O número 4. Aí, vamos ver aqui o que ele está pedindo no número 4. Então, vamos lá. A número 4 agora, galera, vamos ver o que ele fala aqui, ó. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio. A xenofobia. Cara, o que você acha que é xenofobia? Bom, vamos continuar aqui. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Então, veja bem, ele te traz um problema. Olha aqui, ó, um problema social. Vamos pegar aqui na compreensão textual. Qual que é o problema social? Xenofobia. Aí você vai descobrir o problema, beleza? Discorri sobre xenofobia. 2 linhas você consegue falar. Agora, depois que você descobriu o significado da palavra, aqui embaixo, você vai escrever, tá? Dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia. Ou seja, aí você vai trazer uma solução, concorda? E nessa solução, você vai fechar essa contextualização aqui, ó. São bastante linhas, né? Entendeu? Aí você vai fazer essa número 4. Tranquilo? Olha lá que legal. Então, agora você já sabe o que você tem que fazer na questão número 4. Encontrei o problema, descobri o que é, agora eu tenho que discorrer o que? Escrever, dar uma solução. Entenderam? Professor, é mais ou menos tipo como se fosse uma redação. Exatamente, como se fosse uma redação. Tranquilo, pessoal? Sem estresse, né? Isso aqui, galera, para os meus alunos, toda essa questão aqui, ó, para os meus alunos, eu vou deixar em formulário lá na nossa sala de aula online, tá bom? Agora, para aqueles que são curiosos, estão entrando aqui no canal, né? Estão vendo esse exercício, estão aprendendo, estão descobrindo, aí vocês podem, com o seu material, aí você vai escrever, né? E vai praticar esses exercícios, tá bom? Essa é a questão, tá certo? Bom, aí entra a parte final aqui, ó. Bom, estudante, chegamos ao fim da primeira semana, mas a segunda semana já vem aí cheia de conteúdos interessantes para relembrarmos. Até lá. Tranquilo, galera? Sem estresse? Então, um abração aqui do professor Eurípedes. Bye, bye.